como aquilo que a Dilma disse, ó, tô mandando BCs aí e tal. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando nossa transmissão nas redes sociais do programa Hora da Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 5 às 7 da manhã, na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. Bom dia a todos, bom dia também para o Aramoti, para os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. Eu queria começar fazendo um bocado de reparos aí. Primeiro, eu acho que o Jornal Nacional fez jornalismo. Tá? Ele não tem... Pois é, você já falou, então agora deixa eu dizer a minha parte, né? Eu acho que fez puro jornalismo. Esse negócio de botar frases de gente elogiando o governo, isso não é jornalismo, tá? Isso é publicidade, ponto. Segundo, não foi... Isso é publicidade. Para mim, não, é o que eu aprendi na faculdade. Você pode ter aprendido outra coisa. Pois é, lá me ensinaram outra coisa. Esse negócio de botar frase elogiando o governo... Claro, a tua visão tu disseste, agora deixa eu falar a minha, né? Então, essa história, jornalismo tem que ser crítico mesmo. Essa de ficar elogiando o governo é puxa-saquismo, não é jornalismo, né? O que foi feito lá na Jovem Pan é porque tinha esse contexto, aí sim. Se o jornal, o Globo, se as organizações Globo tivessem puxado essa história de que o Bebiano era um homem-bomba e que estaria propenso a derrubar o governo com as suas informações, aí eu concordo com você. Teria que colocar. O jornal Globo, não vi em nenhum momento ele dizendo isso. Eu vi a Folha de São Paulo. Aí eu concordo, a Folha de São Paulo trouxe essa informação, se eu não me engano, para Mônica Bergamo, dizendo que ele era, e depois o jornal, o Folha, também disse que ele tinha afirmado que não seria homem-bomba e que estaria elogiando. Mas não é esse negócio de ficar elogiando, não é muito bem visto no jornalismo. Né? O cara é maravilhoso, é lindo. Isso é publicidade, isso não é jornalismo. Segundo... Só interessa quando ele escolheu. Não, o jornalismo é crítico. Mas crítico não é negar os fatos. Não, cara, mas negar os fatos, eu quero dizer, olha, o cara é lindo, maravilhoso. Eu editor, não coloco isso no ar. Eu não coloco isso no ar. Eu não disse que era lindo, maravilhoso. Não, disse. Você acabou de dizer. Não disse. É patriota, é um homem bom, respeitado, não sei o quê. Isso daí é puxar o saco do cara. Isso não é notícia. Isso não é notícia, tá? Então, nos critérios de notícia, da noticiabilidade, não, é noticiabilidade. Ficar elogiando pessoas, isso não é notícia. É não notícia. Se o cara criticar, é notícia. Porque isso é o jornalismo. O jornalismo é sempre crítico. Isso era Milor Fernandes que dizia, né? Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Mesmo porque o governo paga muito. E a gente vê muito por a gente elogiando, é o chamado boi. Quando o cara está elogiando, é o boi que é pago para aquilo dali. Então o jornalismo realmente tem que ser crítico, né? Tem que ser crítico e não tem que ficar realmente botando elogios, né, para lá e para cá. Um outro reparo, assim, FHC foi colocado aí como mau exemplo, que foi aposentado, se aposentou, se beneficiando de privilégios da Previdência. Não, o FHC foi aposentado. Foi um ato de força discricionário contra ele. Ele não pediu aposentadoria. Eu digo isso porque vejo muita gente repetindo, já vem muita discussão beira de bar, para meter o cacete no FHC. Mas o FHC se aposentou. O FHC foi aposentado. O regime militar não o queria doutrinando dentro da faculdade, segundo o pensamento da época de quem estava no poder. Numa medida de força, aposentou. Você não vai dar mais aula. Você, a partir desse momento, está aposentado. O Lula não. Poder, Luciano? Tinha. Mas quando o governo vai da onde? Ele era da USP, né? Acho que era da USP. Era da USP. Tem que apurar isso. Agora, da USP. Quando voltou a democracia, o seu FHC não foi atrás de voltar para dar aula. Mas atrás de ele voltou a dar aula. Agora ele não tem, isso é legal, ele não pode se talvez o regime está feito o que ele sempre quis. Não sei, mas aí, Renata, é como você está no seu serviço, né? Digamos que você seja um empregado lá da Assembleia. E alguém chega e diz, não, eu não gosto do que o Renato Abreu está dizendo lá no questão de ordem. Então, tira o Renato. Mas não pode, não, aposenta ele. Aí pode. Ponto ele de lado, continua a pagar, mas ele não vai mais para uma questão de ordem. Imagina isso se acontecesse com você. Pois foi exatamente isso que foi feito com o FHC. O veículo de comunicação do FHC era a cátedra. Ele é uma sumidade, é um dos maiores intelectuais deste país, renome internacional, criador de teorias,
coautor da teoria da dependência, um grande intelectual, que não agradava na época o regime que estava no poder. E, num ato de poder ditatorial, discricionário, aposentou o FHC. Vamos aos fatos aqui, Luciano? Esse é o fato. Esse é o fato. Folha de São Paulo, Agência Folha em Porto Alegre, quarta-feira, 13 de maio de 1998. Página Brasil. A primeira-dama Ruth Cardoso, que se aposentou aos 55 anos, não quis ação do presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo a qual abre aspas, vagabundo quem se aposenta com menos de 50 anos. Abre aspas. Eu não tenho nada a ver com o que o presidente disse, afirmou Ruth, após dar entrevista coletiva sobre projetos para a educação na América do Sul e do Caribe. FHC, que tem 66 anos, recebe aposentadoria desde os 37, após ter trabalhado durante 12 anos como professor da USP, Universidade de São Paulo. Segundo o porta-voz da presidência, Sérgio Amaral, FHC não se aposentou, foi aposentado por força do AI-5 de dezembro de 68. Em maio de 69, a FHC e outros professores da USP, como Florestan Fernandes, foram impedidos de dar aula e compulsoriamente aposentados. A FHC ocupava a cadeira de Ciências Políticas. O porta-voz da Previdência não soube dizer se Fernando Henrique, ao ser anistiado em 79, procurou cancelar ou rever sua aposentadoria. Não procurou. Não, você me falou fato. Não. Você me falou fato, ele disse que não soube dizer. Isso é um não fato. Renato, isso é um não fato. Não, ele é um você me perdoe. Você me perdoe. Você corroborou o que eu falei aí. Ele foi aposentado. Não, mas ele não procurou rever a aposentadoria. Mas veja bem, você não teve com a aposentadoria. Ele não se aposentou. O fato é, ele não se aposentou. Esse é o fato. E você corroborou. O AI-5 chegou e aposentou. Não, isso você está dizendo. Deixa minha aposentadoria. Isso você está dizendo. Não trabalhar, não. Isso você está dizendo. Aí vem chamar professor de vagabundo. Não, chamou quem se aposenta com 50 anos de vagabundo, e eu concordo. Quem se aposenta com 50 anos, quer se aposentar com 50 anos, é desleal com o país. E isso está dizendo agora o Bolsonaro também, em outras palavras. Ele se aposentou com 33. Esse foi atrás da aposentadoria. Pois é, esse se aposentou com... Fernando Henrique não questionou a aposentadoria. Ele foi... Como questionou, Renato? Não diga isso, não. Você fala contra você é um grande profissional, cara. Como é que dizer que o FHC criticou o tempo todo que foi aposentado? Podia ter revisto. Não, aí é outra história, outra história. Não foi atrás. Isso revela caráter para mim. Outra história, mas... Mas o fato, nós estamos falando de fato. O fato. Você não pode querer pensar o fato é assim, ele foi aposentado. Outro ponto, essa história da Globo de dizer R$5, como se fosse agora, por causa do Bolsonaro, eu recebo essas ofertas há mais de 2 anos, por vários jornais. Isso é uma questão de marketing. Os caras te mandam, olha, tu paga só R$1,99 durante um mês, depois passa para 19. O que o cara quer, isso é degustação. Você começa a se acostumar e depois fica dependente. Só que o cara já era assinante. Eu já sou assinante. Não, olha, mas eu estou só te dizendo que isso é o sistema. Eu receber uma ligação sem ser assinante, igual, estou me oferecendo aqui o Globo. Por R$1,99, você não quer não experimentar o nosso jornal? Mas o problema é que eu liguei para lá e disse assim, olha, eu estou cancelando porque não concordo mais com a linha do jornal. Aí o cara disse, não, mas peraí, não faça isso não. A gente baixa para R$1 e pouco. Tem mais de 2 anos que isso acontece. Eu sou assinante de Globo, de Estadão, falar disso, a Folha caiu. Eu vou até mandar um artigo para vocês. Como a tiragem no Brasil, não é só do Globo, não é só da Folha, vem despencando, né? A Folha... Ninguém lê mais jornal. Exatamente, ninguém lê mais o jornal do meio físico, né? E sim no meio digital. A Folha é o mais acessado na internet, né? Porque exatamente você está migrando para outra plataforma. Em site jornalístico, a Folha é o mais acessado. Pois bem, e essa reforma maravilhosa que o Bolsonaro está trazendo agora... Site jornalístico, agora vírgula, né? O antagonista... Está na 70ª posição. O antagonista aqui é o que mais cresce. É a Folha na 30. É o que mais cresce. Sim, antagonista. A Folha é a mais acessada dos jornais. Não, dos sites jornalísticos, né? O portal mais acessado é o Google, o Google.com. O segundo... Ninguém acessa o Google.com. O segundo, o YouTube. Não, na imprensa, a Folha de São Paulo é mais acessada. A Folha é a primeira. Campeã. É a primeira. Deixa eu dar um bom dia para Sandra Biguel. É fato, cara. Não é só se informar, isso aí. É bom, mas nós chegamos. Você não acredita nem no André, nem em mim fazer o quê, né? Semana é fato. Esse papo é antagonista de você.
E é fácil, é muito fácil checar. Bom dia para a Sandra Biguetti, a Catarina Soares, a Solange Mesquita, o Paulo Roberto, Luciano Ferreira de Santa Quitéria, Humberto Matias, também para o Flávio Cavalcante, o Egberto Feitosa, o Humberto Matias. Vocês deveriam convidar o Dr. Paulo Barcelar, advogado previdenciário, para esclarecer os tópicos da reforma. E a gente vai discutir isso daqui, porque é uma reforma que a gente precisa realmente discutir. E como disse o Renato, muita gente já vai dizer besteira, como já estavam dizendo ontem, sem ter lido ainda a reforma. A reforma é assim, é a que nós precisamos, é uma reforma que traz justiça social. O Renato já falou muito sobre isso daqui. Era um sistema altamente privilegiado, privilegiava as castas. O grande rombo da Previdência é nas contas públicas, né? A iniciativa privada beneficia muito mais gente e o rombo é bem menor do que está no serviço público. Então, ele ataca o problema no cerne da questão, que é no serviço público. Então, muita gente, os lobbies vão gritar já, mas, enfim, se faz. E está claro, o Paulo Guedes não diz com essa palavra, né? Quem tem que se aposentar é aos 65. Quem se aposenta aos 50 é mais que vagabundo, é desleal, é desonesto para com o país. E esta reforma está trazendo o seguinte: quem é mais pobre vai pagar menos. Enfim, o PT tinha que ter feito isso, que é a questão tributária, a questão progressiva, e jamais teve a coragem de tocar nos privilégios, porque realmente eram muitas corporações do serviço público que davam respaldo ao PT. E a casta hoje no Brasil está no serviço público, também na magistratura. E hoje, assim, vai passar para 22%. Cada que ganha 30 mil reais vai pagar uma alíquota de 22%, que nunca se imaginava. E os mais pobres, que pagavam uma alíquota de 8,5%, de 8,5%. Vagabundo é quem não quer trabalhar, Renato. É quem não quer trabalhar. Por que é que eu acho pesado? Não, deixa eu terminar assim. Olha, os mais pobres, né? Ele vai botar uma alíquota de até 22% de quem ganha acima de 30 mil, tem muita gente que ganha, e os mais pobres, que já pagavam 8%, vai baixar para 7,5%. Então, isso é fazer justiça social com as políticas, com as ferramentas que você tem. Então, é óbvio que vai ter um embate no Congresso, é óbvio que o Congresso pode melhorar, nunca é uma proposta fechada, mas essa é a proposta, é dura, é claro que é dura, mas é o remédio que nós precisamos para tirar o país do buraco, para apontar para o desenvolvimento do país. Pois não. O que é que eu acho vagabundo? Vamos lá aos casos citados. Olha, aqui, só para corrigir a informação que você deram aí, diga lá. Por isso que eu estranhei esse negócio de Folha. Na verdade, o portal jornalístico mais acessado do Brasil é o Globo.com. Sim, mas você tem jornal. Não, cara, aí não é jornal. Aí depois vem o UOL. Mas não é jornal. Cara, não é jornal. Falando de jornal. O Globo.com é entretenimento. Não, notícia. Não, é entretenimento. É entretenimento. A principal é entretenimento. Não, tem também. Os sites mais acessados do Brasil está aqui. Primeiro, Google. Não, cara, falando de site jornalístico. Globo.com e UOL. Eu citei isso aí. Mas aí, site jornalístico, de jornais, o mais acessado é a Folha de São Paulo. Jornal é a Folha. E, enfim, mas voltando aqui ao termo vagabundo, eu não considero que o Jair Bolsonaro, que pediu aposentadoria aos 33 anos, que não ganha o teto máximo, que ganha proporcionalmente, já que é o direito... No Bolsonaro é diferente também, sabe por quê? E que passou a contribuir. Eu vou te explicar do Bolsonaro. Eu não acho que ele seja vagabundo. Não, mas eu vou te explicar. O do Bolsonaro é diferente, por exemplo, do Temer e do Lula. Porque o militar, se você é militar e você entra na política, automaticamente você passa para a reserva, para evitar que a política, né, que as Forças Armadas sejam contaminadas pelo ambiente político. Então, você se candidatou, por exemplo, né, se você se candidatou, entrou na política, seja você militar, você vai automaticamente para a reserva. Então, é da lei, tá certo? Não é que ele pediu a aposentadoria, não. Imediatamente, ele entrou na política, vai para a reserva militar. Ele não pode mais seguir a carreira militar. Mesmo que amanhã ele volte... Transforma ele em um vagabundo em quê? Não transforma. Não transforma, exatamente. Não transforma. Não. O que o Fernando Henrique diz é o seguinte: acaba que eu completo 50 anos, aí pede aposentadoria, porque a Previdência da época dava essa condição. Principalmente no serviço privado não existe isso. O problema todo está no serviço público. O cara chega aos 50 anos, pede aposentadoria. Aí fica ganhando dinheiro do Estado, dinheiro nosso, e vai trabalhar na iniciativa privada.
Mas se for aposentadoria proporcional, qual é o problema disso, Luciano? Mas não é proporcional. Mas se for proporcional... Não, 50... Não, olha, proporcional você pode pedir até com 10, 15 anos. Mas você vai receber lá embaixo. Você vai receber lá embaixo. O problema é você sair uma aposentadoria recebendo integral. Não, aí é um absurdo. É desleal. O problema de aposentadorias privilegiadas no meio político, isso há muito tempo, isso está mudando no Brasil, porque o conceito e a sociedade também está se mobilizando. Aqui no Ceará, por exemplo, tinha a aposentadoria de deputado de 4 anos, 8 anos, se aposentava com o salário. Isso é um absurdo, isso não tem mais. Vagabundagem pura. Isso não tem mais. Para usar o termo, né? E essa proposta do Paulo Guedes, eu disse aqui, político vai se aposentar com o INSS. Se quiser ganhar mais, que pague por fora. Aliás, aqui na Assembleia Legislativa, porque maldosamente se fez uma matéria sugerindo que na Assembleia tinha essas marmotas, eu não estou aqui defendendo a Assembleia, não, mas estou falando do fato. A Assembleia Legislativa hoje, você se aposenta, se quiser se aposentar, depois de 35 anos de contribuição, não é negócio de mandato mais não. E você fica pagando por fora para aposentar no teto máximo. Eu estou aqui e só se aposenta, só começa a receber... Você paga o complemento. Do complemento, e só começa a receber depois dos 60 anos. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Eu tenho 54, a mesma idade minha, tem o Marcos Carlos. O Marcos Carlos já tem tempo de contribuição para começar a receber, mas ainda não está recebendo, porque só vai começar quando fizer 60 anos. Ele é da minha idade, faltam 6 anos para isso acontecer. O Nelson Martins, que não é mais deputado, mas ele paga todo mês 5 mil e tantos reais para fazer jus daqui a alguns anos a aposentadoria e tal. Então, há uma regra, não há mais aquela mordomia que existia no passado. Então, essa matéria que se insinuou na imprensa é mentirosa contra os deputados estaduais. Acabou aquele tempo de farra da política. É fácil bater em política. Né? Acabou. Vamos ser justos. Não é... porque deputado tudo é safado. Não é assim. Isso acabou. No Ceará, por exemplo, não tem mais pensão de ex-governador. Uma PEC apresentada pelo Heitor Ferrer, no apagar das luzes do governo do Lúcio Alcântara, o Marcos Carlos era o presidente, foi aprovada. Então, não tem mais. O último governador teve direito a requerer a aposentadoria foi o Lúcio Alcântara. Por quê? Porque ele estava no cargo e você não poderia aprovar a lei tirando dele um direito, que era um direito já adquirido, já estava concluindo o governo. Só por causa disso. Mas a partir do CID, não tem mais pensão de ex-governador. E nós temos 2 ex-governadores que, embora tenham direito, nunca requereram o Tasso e o Ciro Gomes. O Adalto recebe. O Gonzaga recebe. Mas o CID, o Ciro e os Tasso nunca requereram. E a mulher do Beni recebe. E a mulher do Beni recebe porque o Beni também fazia jus à pensão. Então, é isso. E não tem mais negócio de pensão do governador. A dona Marieta, quando morreu, se extinguiu. Acabou. Né? Acabou. Porque só vai para cônjuge, não vai para os filhos. E eu não sou hipócrita, não. Eu não acho coisa do outro mundo da aposentadoria para ex-governador, não. Governador e presidente. Não acho coisa do outro mundo, não. São poucas pessoas e são pessoas que se viram a estados, à nação. Não vai quebrar a Previdência. Não vai quebrar por causa disso. Mas eu acho que as regras no Brasil deviam ser como nos Estados Unidos. Aí eu concordaria com você. Por exemplo, o Sarney, ele terminou a presidente da República, foi se eleger senador lá pelo Amapá. Que não tem pensão mesmo, não, para ele. Ele não ganha como senador. Agora, nos Estados Unidos, o que é que acontece? O presidente, ele é presidente por 2 mandatos. Passado isso aí... Parece que ele vira um senador... Ele vira uma instituição dos Estados Unidos. Ele não é mais candidato a nada e nem pode. Aí ele recebe uma pensão anual de $25 mil, mais a segurança do serviço secreto, mas ele pode criar uma fundação, ele pode fazer mil atividades. Na política ele não pode mais se meter, porque ele vira uma instituição do Estado americano. Então eu acho isso correto. O Brasil devia ter, dos ex-presidentes, até um conselho de ex-presidente, mas eles não podiam mais se meter em política. E aí eles receberiam. É interessante daí. Eu acho interessante. Corrida demais no Brasil, um negócio desse. Né? Tinha uma ideia dos ex-presidentes até ser um senador não votado, né? Fica ali. Eu concordo. Vamos criar, né? Um conselho, né? Com Collor, Lula, Dilma e Fernando. Collor, Lula, Dilma, Lula está preso. Agora, realmente, botar a Dilma no conselho, então não dá certo. Não, mas Sarney, não dá. Collor. Ele retira a proposta. Bom, um bom dia para o com a Dilma, né? Não dá. Humberto Matias, vocês deveriam... falou, né? Humberto Matias de Souza falou. O Ronilson Sérgio disse que é preocupante a situação do trabalhador rural. Quem fez essa lei desconhece a situação laboral do campo. Isso, se houver alguma injustiça, com certeza o próprio Congresso vai aperfeiçoar, viu? Bom dia para o senhor Manuel Máximo dos Santos. O Tadeu Fontinelli, grande abraço para você, garoto.
o Raquim Orlando, o Marco Lino e a Fernanda lá na Polônia. Bom dia para vocês. Agora, Renato, queria fazer uma justiça à Folha de São Paulo. Que você diz, mas a Folha contra o Bolsonaro vai vir aí, vai meter o cacete na reforma. A Folha faz hoje um excelente editorial chamado Sucesso à Reforma. Olha o título, como é que começa. A linha pequena diz, proposta de Bolsonaro... Olha só quem está dizendo a Folha de São Paulo. Insuspeito. Em editorial, é? Em editorial. Proposta de Bolsonaro para a Previdência, que tende a ser abrandada pelo Congresso, mostra cuidado especial com a distribuição de sacrifícios. Porque a proposta vai trazer sacrifícios, né? Então, pois é, aí a Folha está dizendo, eu vou colocar aqui 3 parágrafos dela. Na conjuntura brasileira, uma reforma da Previdência precisa atender a 3 condições fundamentais. Justiça na distribuição dos sacrifícios inevitáveis, combate às aposentadorias precoces e redução de privilégios que geram gastos excessivos com os servidores públicos. O cerne da proposta do governo Jair Bolsonaro cumpre tais requisitos. O alcance das mudanças dependerá do empenho e da capacidade de articulação política do presidente e de sua equipe. Aí, mais em cima, ele diz, uma inovação das mais interessantes é o aumento da progressividade, aquilo que eu tinha falado aqui, das contribuições previdenciárias, que variariam de 7,5% a 11,68% para os beneficiários do INSS e chegariam ao teto de 22% para os servidores públicos conforme a renda do trabalhador. Isto é, na iniciativa privada, o máximo da alíquota é 11,68%. No serviço público, onde está realmente o privilégio e muito das desigualdades chega a 22%, porque lá tem nego recebendo a 30 mil, enquanto que na iniciativa privada o máximo que se chega é de 5 mil e alguma coisa, que é o teto do INSS, isto é, não chega a 6 mil reais, no serviço público tem de 30 mil para lá. Terminando. Note-se aqui a preocupação com a justiça tributária, pois o gravame cai para o mais pobre, cai para os mais pobres e sobe para os mais abonados. Parece provável, contudo, algum ajuste das cifras, dando que até tentativas de elevar de 11% para 14% a taxação do funcionalismo enfrentam severas resistências das corporações. E só para lembrar, isso foi feito aqui no Ceará. Camilo Santana fez a elevação das alíquotas da Previdência aqui no estado do Ceará. O Jornal Diário do Nordeste traz hoje uma matéria, eu acho até precoce, mas eu acho pior do que a matéria ter sido precoce, porque o jornal ontem entrevistou os deputados federais da bancada, querendo saber dele o que eles acham da reforma. A reforma foi apresentada ontem. Você chegou ontem, como é que o cara pode achar alguma Mas aí coisa? como é que já tem deputado que diz que é contra? Aí é que é o mais grave que eu acho. Recomendo até ler. Nem leu e já é contra. Aí está aqui o Diário do Nordeste diz assim, os deputados cearenses. Eu acho um é a favor, que é o Heitor Freire, né? Que é do partido do presidente, coerente, ok? Eu acho que a posição mais coerente é dos deputados dizer assim, olha, eu não sei, vamos ver, eu tenho que ver primeiro. Aí, nesse caso, Edivan Alencar, do PDT, o doutor Jaziel, do PR, o pastor Jaziel, o capitão Wagner, Júnior Mano, patriota, Célio Studa, do Partido Verde, Leônidas Cristina, do PDT, Moses Rodrigues, do MDB, Vaidon Oliveira, do PROS, Roberto Pessoa, do PSDB, Roberto Monteiro, do PDT e Pedro Bezerra, do PTB. Esse aqui eu acho que é aceitável. Olha, peraí, eu tenho que conhecer primeiro, não sei, vou ver. Claro, a reforma foi mostrada lá. Aí tem um que não se posicionou, nem a favor nem contra, que foi o Genesias. Agora, quem já é contra? O cara nem leu a reforma e já é contra. Que maluquice! A J. Albuquerque, PP, André Figueiredo, PDT, Eduardo Bismarck, PDT, Denis Bezerra, PSB, Domingos Neto, é o líder da bancada. Domingos Neto, você já é contra, nem leu ainda. É contra? Já é contra. E é o líder da bancada. Mas ele justifica, pelo menos? Não. Eu sou contra. Não, José Ayrton, o PT tudo bem. José Ayrton, o Cueca, o Luiziane, tudo bem. São petistas. Domingos Neto é contra? Contra. Tá aqui. Mas ele é da base aliada do Com governo? essa mesma perplexidade. Tá aqui. Ele é da base aliada? Está colocado como contra. Aí a gente vai ler a matéria, aí diz aqui, o líder do PDT, André Figueiredo, classificou a proposta do governo como confusa. Confusa aonde, André Figueiredo?
Explica onde é que está a confusão da proposta. Rapaz, esses deputados federais do Ceará precisam parar de dizer abobrinha. Você pode dizer que é complexo. Confusa? Mas aonde está a confusão? Então, que o senhor André Figueiredo explique onde é que ela é confusa, tá? Os petistas, não vou perder meu tempo. Confusa está essa declaração. Dele. Confuso está o senhor, deputado. E outra coisa, o líder do governo, o líder da bancada, que é da bancada do governo, já disse que é contra, que é o Domingos Neto. Isso é um contrassenso total. Então, parabéns. Não é o Heitor Freire e da bancada do governo, não, líder do coordenador da bancada. Pois é, mas ele já é contra. Que maluquice. É da base aliada do governo. Parabéns aos deputados que dizem, vou ver. Aí quem são esses? Dilvando, Jaziel, Capitão Wagner, Júlio Mantos, Celício Léo, Cristino Moser, Rodrigo Vaidon, o Roberto Monteiro, o Roberto Pessoa e o Pedro Zé. Esses aqui, pelo menos, serão assim, gente, eu ainda preciso conhecer a proposta, certo? Foi ontem que foi apresentado. Agora o cara já é contra. Os petistas eu até entendo, porque eles estão com dor de cotovelo e vão ficar 4 anos com dor de cotovelo, né? Os petistas, o Ayrton, o Cueca, a Luiziane, tudo bem, dá para aceitar, porque petista é petista. Mas o resto já é contra, sem nem conhecer a proposta, aí não dá para aceitar. Bom, um bom dia para o Laércio Barroso, de novo, né? Assistiu ontem o programa, gostou, está de novo aqui na Suíça assistindo o programa. Mora na Suíça, está assistindo o programa, que é muito bom. O Souza Antônio está dizendo que isso tem que acabar com a reforma política. Os próprios políticos votam os seus aumentos. Tem que ser regra unificada no geral, conforme a inflação anual, pois o aposentado e trabalhador da ativa ganham somente a inflação. E nesse ano foi de 4%. Aí o Joaquim Orlando dizendo que o agricultor pode contribuir. E eu concordo com ele. Eu acho que para se aposentar, tem que ter um tipo de contribuição. Não pode ser simplesmente uma esmola, um benefício que o papai Estado dá para você. Ele, tipo na cidade, que contribuir com R$50, algum tipo de contribuição tem que dar, até para educar. E esses deputados dizendo, até a oposição, até a Miriam Leitão, a insuspeita Miriam Leitão, hoje o seu artigo, o título é Reforma atenua desigualdades. Quer dizer, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro é a mais ampla e a mais dura já apresentada até agora no país. É o que eu disse aqui. Tem inúmeros méritos. Olha só o que está dizendo. A Miriam está dizendo tem isso? Inúmeros méritos e trata de temas difíceis. A assinatura atinge em vários pontos os que ganham mais. Não é completa, contudo. Reduz desigualdades, mas elas permanecem. É óbvio que de uma hora para outra você não pega uma varinha de condão, acabou a desigualdade. Rapaz, é anos e anos, séculos de desigualdades, enormes desigualdades, e que agora vai enfrentar, com certeza, uma forte resistência das corporações, dos lobbies, principalmente do serviço público. Pode esperar. Agora tem um detalhe. Que... Nosso amigo lá da Receita, viu? Vai estanear. Pois é. Eu não sei se esse funcionário da Miriam é porque ela finalmente resolveu escrever. Mas não é, nessa história da economia, ela escreve sobre a economia. Se for dizer alguma besteira, né? Os seus leitores iam cobrar dela. Porque é o seguinte, olha. Quem viu ontem, eu ontem me detive. Ontem, título dela. Ontem eu me detive para olhar, e eu disse aqui de manhã, sem medo, porque eu não tenho medo das minhas opiniões, porque eu falo em cima de estribado, claro, das minhas convicções e em cima dos fatos. Essa reforma é a mais ampla. Nunca um governo neste país se debruçou por uma reforma para tentar consertar anos e anos de coisas erradas, de desequilíbrios. A reforma da Previdência, aliás, a Previdência Social do Brasil é um Robin Hood ao contrário. E esse discurso mentiroso a favor dos mais pobres é quem secularmente manteve esses privilégios e essa desigualdade. Você me deu agora uma oportunidade de dizer assim, por exemplo, o aposentado rural. Sabe qual é o discurso que sempre foi? Não, o pobrezinho do aposentado rural, ele não tem como contribuir. Pois sempre foi uma esmola para ele. Sabe por quê? Porque toda vez que você estabelecer na reforma da Previdência que alguém vai se aposentar sem dar um centavo, pode ter certeza que vai ser uma ninharia. Vai ser só para dizer que não está dando nada. Então isso está errado. Você tem que dar dignidade. Será que o homem do campo não pode contribuir de alguma forma? É melhor que ele contribua e melhore o seu patamar de aposentadoria. Porque se ele não contribuir em absolutamente nada, vai ser sempre essa merreca, como se fosse uma esmola do Estado. Que esse é o discurso da esquerda brasileira. O Estado fica dando esmola, que não vai resolver o problema de nada.
Porque esse é o discurso da esquerda, está errado. Esse discurso que pretensamente é a favor dos mais pobres é que secularmente manteve no Brasil e ampliou essas desigualdades sociais. A Previdência... E incentiva o pobrismo. Exato. A Previdência, ela acentua a desigualdade. Porque quem paga a conta dos privilegiados lá de cima são os mais pobres. E essa regra vai mudar com essa Previdência. Ah, vai consertar tudo? Claro que não. Está tudo errado há muito tempo. Mas, pelo menos, o governo teve a coragem de dar um passo na direção certa. Esse mérito, essa proposta tem. Agora, um deputado federal que nem leu, já disse que é contra, aí, meu amigo, me poupe. Quando é que vai se... Eu quero ver quando é que vai se mover, como você diz, nas castas mais elevadas. Nessa questão do judiciário, Renato. Nas judiciário, Ministério Público. Nas cortes. Essa mamata dos ex-conselheiros do TCM, todos recebendo sem trabalhar. Aí não é direito adquirido. Todos recebendo sem trabalhar. Pode não mexer isso, não. Porque isso aí foi a lei que a Assembleia aprovou quando extinguiu o TCM. Que eles ficariam em disponibilidade, sem trabalhar, sem nada, e recebendo. Isso aí não vai ter fim, só quando eles morrerem. Só quando eles morrerem. Não tem jeito, André. Aí, esse tipo de coisa que houve aqui, com o fim do TCM, foi uma regra que fizeram assim. O que é que faz com os conselheiros do TCM, se o TCM acaba? Não, eles ficam em disponibilidade. Eles não foram incorporados. Todo mundo recebendo sem trabalhar. Mas aí foi uma forma de encontrar para acabar com o TCM. Isso aí é direito adquirido, não tem como mexer isso. Não tem como mexer nisso. Aliás, por falar no TCM, ontem o juiz Francisco das Chagas Barreto Alves, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, sim, ele liberou o Domingos Filho para se filiar a partido político até presidi-lo. O conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Domingos Filho conseguiu na Justiça Estadual o direito de ocupar cargos públicos sem renunciar sem os impedimentos gerados pela atual condição e sem renunciar. Com a decisão do juiz Francisco das Chagas Barreto Alves, 2ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Fortaleza, que foi assinado ontem, quarta-feira, Domingos está liberado para se filiar a partido político ou até ser presidente. Ex-presidente da Assembleia, o conselheiro foi convidado pelo presidente da PSD para comandar a legenda aqui no Estado. Segundo o juiz, na sentença, abre aspas, o juiz diz o seguinte, abre aspas, admitir como possível essa situação fática de aplicar ao autor severa sanção sem que tenha dado causa a tão severa medida restritiva é ato desumano, escreveu o magistrado. Visto que, como dito, não só aqui por mim, mas também pelo ministro Luiz Roberto Barroso, nos autos do processo eleitoral mencionado alhures, a disponibilidade tem áreas de definitiva, fecha aspas. Julgo procedente, continua o juiz, o pedido da presente ação declaratória para, de forma definitiva, afastar os impedimentos do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, constante do artigo 71, parágrafo 5º da Constituição, o que faz por sentença, nos termos da fundamentação assim exposta, que passam a fazer parte da presente conclusão, diz o juiz na sua decisão. Então, o Domingos Filho está liberado, pode até amanhã mesmo assumir a presidência do PSD e vai continuar recebendo como conselheiro. Eu só não entendo a sanção. Não tem sanção, é a regra do jogo. Conselheiro não pode participar de política. Se o cara quiser participar de política, é a coisa mais simples do mundo. Renuncia. Conselheiro não, o Domingos sim. A decisão vai para ele. Renuncia o cargo. Renuncia o dinheiro que está ganhando sem trabalhar. Renuncia. Ele conseguiu sem renunciar. É o Brasil. Vamos tentar entender isso daí, né? Quando o conselheiro, ele é eterno. O cargo está ligado ao órgão, por exemplo, quando o órgão morreu, ele é conselheiro do TCM. Então, havia uma incompreensão de achar que esses conselheiros fossem reservas lá do TCE. Tipo assim, sai um conselheiro hoje, chama um dos conselheiros que eram lá do TCM. Não. Acabou. Acabou. Como não é culpa deles, tá? Quando acabou o órgão, eles são amarrados ao órgão. O órgão se extinguiu e não é culpa deles. Eles continuam lá e continuam com o seu salário. Então, se você... André, de novo, é a história da contaminação política, tá? O que tem com os militares? Eles não podem ir para a política. Se eles vão para a política, eles vão automaticamente para a reserva. No caso dos conselheiros, eles não podem, seria um absurdo o cara ser conselheiro e ser de partido político, porque ele vai, principalmente do TCM, vai julgar políticos. Mas esses conselheiros que foram colocados de lado pela extinção do TCM, eles não exercem, não têm nenhum poder dentro dos tribunais. Então, o tribunal, o TCE, não será contaminado se o Domingos Filho
for presidente de um partido. O que aconteceria se, por acaso, um dos conselheiros, digamos a Patrícia, fosse presidente do PPS, de algum partido? Aí não. Ela está no exercício do conselho, ela é conselheira ativa. O Domingos não. O Domingos é ex-conselheiro, ele não tem nenhuma atividade dentro do tribunal. Agora, eu concordo assim, se ele vai exercer um cargo público remunerado, aí é diferente. Aí, ou ele opta por um dos salários, como eu imagino, vejo a lei... Foi liberado para ocupar cargo público também. Não, no mesmo despacho ele tem o Renato. Liberou. Mas para receber a grana, é assim, você tem que... Agora o juiz tem que explicar se ele for, por exemplo, ser secretário, ele vai acumular... Porque cargo público, você pode entender, André, por exemplo, presidente de um partido é um cargo público, é um agente político. Em tese não tem remuneração. Não tem remuneração, né? Não sei que o partido queira fazer. Mas ele não poderia estar dentro do serviço público recebendo 2 remunerações. Isso seria anticonstitucional. Então, eu acho que está correto. Acho que o Domingos pode exercer a política, porque não foi ele. É como diz o juiz. Não foi ele o causador da situação. Agora, se amanhã ou depois morre algum conselheiro e ele é chamado a assumir o cargo de conselheiro, aí ele tem que se afastar. Ele não pode ser chamado. Ele não pode. Não pode. O cargo, como eu te falei, o cargo morreu com ele. Esse que foi chamado agora... quer dizer que ele vai ficar indisponibilizado até morrer? Até morrer. É para sempre. Ele não vai assumir mais nada no TCE. Não, é assim, se ele for assumir, se surgir uma vaga lá, ele vai concorrer a essa vaga como eu, você e qualquer outra pessoa. Quer dizer que se abrir uma vaga, a Assembleia que providencia... A Assembleia que vai... Esse que é o conselheiro agora, que deve ser o próximo presidente, né, o Ernesto, que era do outro, causa essa confusão por isso. O Ernesto era conselheiro, mas renunciou. Mas ele, para ir para o TCE, foi votado pela Assembleia. E renunciou não foi simplesmente chegar assim, vem para cá, tu que é da reserva. Não, vai passar pelo mesmo escrutínio, ou do governador, ou da Assembleia. E ele renunciou ao cargo do TCE. Exato. Ele foi chamado não por ser ex-conselheiro, porque era uma das pessoas que poderiam ajudar o TCE, e a Assembleia achou essas coisas como sempre decidem. É isso aí, a Assembleia decidiu soberanamente. Bom, o Júnior Nóbrega só está dizendo que o MPCE denunciou o prefeito de Pentecoste por associação criminosa. Aí dá um bocado de notícia aqui, só a manchete está lá que houve em Pentecoste. E também tem um aqui, agora mesmo, a mulher trabalhava em Camusim e era chefe da CRED em Acaraú. Aí tinha à disposição dela uma Toyota. Então, todo dia ela ia de Camusim pro Acaraú. Diz que não tem nenhum outro agente público, prefeito, governador, que tenha tanta quilometragem como tem essa mulher. Ela deu não sei quantas voltas à terra. Todo dia ela ia. É melhor ter pagado um auxílio moradia para ela, né? Então o Ministério Público está pedindo dinheiro de volta tanto dela quanto o secretário da Educação, que na época, acho que era o Maurício Holanda, concordou com isso, né? Negócio esquisito, né? Com certeza, se o dinheiro fosse dele, ele não teria concedido. Olha, o Diário do Nordeste tem uma matéria aqui interessante. Um grupo de 8 deputados federais aqui do Ceará, aí a matéria diz assim, aliados do governo Jair Bolsonaro, eu não sei como é que um deputado que se diz que é aliado está contra a reforma da Previdência. Aí... Todos estão achando que a Previdência tem que ter. Pode até mas na hora de votar, não, eu sou contra. Aí vai lá para o gabinete do ônibus dizendo assim, eu sou aliado do governo. Pois então vota a reforma da Previdência, viu, meu filho? Aí vai lá para o governo pedir coisas. Eu acho engraçado, aparece uma cara de pau, o cara se diz aliado do governo, e no principal projeto do governo ele diz que é contra. Pai d'égua demais, né? Um deputado desse. Um deputado cara de chibata mesmo, um cara desse. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Aí, olha, eles foram reunir com o Onyx Lerigione para falar sobre a possível fusão do BNB com o BNDES. O ministro disse que não tem nada definido, que essas notícias são fake news e que ele ainda está fazendo um levantamento do Banco do Nordeste. Estiveram ontem com o ministro Onyx, o Moses Rodrigues do MDB, Roberto Pessoa do PSDB, Capitão Wagner do PROS, Vaidon Oliveira do PROS, Júnior Mano do Patriota, Ginicia Noronha do Solidariedade e o doutor Jaziel do PR e Pedro Bezerra do PTB. Então, esses deputados que são aliados do governo, é bom que se posicionem a favor da reforma da Previdência. Porque é muito legal você chegar lá no Onyx Lerigione e, toma aqui com o governo, hein? Quero carro. Eu sou do governo. Aí diz, mas vote lá na reforma da Previdência, meu filho. Você não está aqui para pedir coisa? Aí quer dizer que você é aliado do governo só para pedir as coisas. Na hora que o governo precisa de uma votação importante, você não vota com o governo, não? Vou falar nisso. Então, que aliado é esse, André? Tem um negócio importante nessa engenharia da reforma. É que muita gente fica achando que Bolsonaro não tem articulação suficiente para provar que vai ser difícil conquistar esses votos.
eu acho que vai ser um dos mais fáceis para conquistar voto, vai ser essa reforma. Por quê? E por que está havendo esse movimento com os governadores? Criou até uns ciúminhos lá no Legislativo, porque a primeira vez o Paulo Guedes apresentou para os governadores. E ontem, de novo, apresentou para os governadores, e aí sim, também agregou os líderes do Congresso. O que é que está acontecendo? Os governadores estão loucos por essa reforma da Previdência e estão querendo que atrele. O Paulo Guedes já disse, o que vai servir para o federal, vai servir também para o estadual e para o municipal. Obviamente, algumas coisas vão ter que passar para as suas assembleias e câmaras municipais. Então, todos os governadores vão pressionar os seus deputados para dizer, rapaz, isso é importante, porque principalmente, não digo o Ceará, o Ceará é um dos poucos estados em que ele está sem problemas fiscais. Mas o restante, esse é uma ilha, todos eles estão premidos por problemas, estão acossados à lei da responsabilidade fiscal em cima deles e estão querendo muito essa reforma. Então, eu acho que vai ser mais fácil por causa disso. Pela conta do governo, o governo tem 250 votos fechados, mas para aprovar a reforma... Começa com 250. Começa, ele precisa de 308. Então, estaria faltando aí 58 votos. Ficava a negociação. Estamos ao vivo com a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, pertencente à bancada do PPL. Vereadora, bom dia, bem-vinda à Rádio Assunção. Bom dia, obrigada pelo convite. Vereadora, como é que está o início de trabalho da Câmara Municipal de Fortaleza nesse começo de 2019? Olha, está, vamos dizer assim, relativamente tranquilo. Ainda não tem muitas pautas polêmicas, mas tem matérias importantes que já começam a tramitar nas comissões, né, como o Código das Cidades e algumas outras matérias também vindas do Executivo, as iniciativas dos próprios vereadores, a composição das comissões, que também demanda de nós uma organização para dar vazão não só às matérias legislativas, mas aos pedidos que as comunidades levam para cada uma das comissões, né? Presida a Comissão de Direitos Humanos. Hoje nós já temos a nossa primeira reunião e já vamos receber alguns grupos que vêm apresentar suas pautas para que a gente possa fiscalizar, fazer os encaminhamentos necessários. A senhora conseguiu aprovar uma propositura do seu mandato para criar, para dispor no município um equipamento responsável por recolher e acolher animais em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos, prestando assim assistência e abrigo provisório. E eu, que adoro os animais, particularmente, creio desde sempre cachorros, como vai ser isso na prática, já que temos, infelizmente, milhares de animais vivendo nas ruas, vereadora? Tudo que implica, assim, dispêndio de recursos por parte do município, né, nós vereadores temos a competência um pouco limitada no sentido de não ser obrigatório, mas é uma indicação, né, para que o prefeito possa implantar esse equipamento, que é uma necessidade do nosso município, como você falou, né, na hora que convivemos com animais, que temos esse carinho, esse amor, e que ao andar nas ruas a gente, por essa afetividade, acaba percebendo a situação de alguns que estão vivendo em situação de abandono, que muitas vezes sofrem com maus-tratos. Então, é importante que o município possa olhar para isso como uma política pública. E, nesse sentido, implantar um equipamento como esse, que poderia acolher esses animais, reabilitá-los, né, com a equipe de veterinários, que o próprio município dispõe, com parceria com o Centro Veterinário da Universidade Estadual do Ceará. E, uma vez reabilitados, esses animais poderiam ser colocados à disposição para a adoção. Tem muita gente que tem vontade, né, de ter um bichinho, mas nessa lógica mercadológica, né, de vender os animais, muitas vezes não tem condição de comprar um animal, então a adoção é um mecanismo muito importante para quem deseja ter um bichinho, cuidar dele, né, e não tem condições financeiras de comprar. Então, é muito importante que isso possa ser implantado. A gente tem muitos animais vivendo nas ruas de Fortaleza, que proliferam de forma desordenada, que acaba trazendo uma série de problemas, né? Mexe no lixo, e aí gera problemas de saúde pública, uma série de questões que podem ser evitadas
com a implantação desse equipamento. Vereadora Larissa Gaspar, e da gestão do prefeito Roberto Cláudio, essa é uma pauta que vem avançando, inclusive o prefeito criou uma secretaria, né, a ex-vereadora Toinha Rocha participando também ativamente, a senhora sempre levando essa e outras pautas à Câmara Municipal, o ex-vereador Sérgio Studart, hoje deputado federal, também debatia esse tema e hoje tem a oportunidade de contribuir em outro parlamento, já que ele foi eleito pelo povo cearense para trabalhar na Câmara Federal. Existe algum tipo de possibilidade de fazer convênios da prefeitura ou ampliar convênios da prefeitura e da própria Câmara Municipal, se assim for possível, com outras entidades e entidades até não governamentais, como, por exemplo, o Abrigo São Lázaro? Sim, existe também essa possibilidade, existem ONGs, associações que fazem esse tipo de serviço voluntário, de acolher animais que são deixados nas ruas, os responsáveis não querem mais ficar com eles, não tem mais condições, então existe a possibilidade também da prefeitura ampliar os convênios. Hoje existe eles com o Abrigo São Lázaro, que seria possível ampliar para outras instituições e essas outras iniciativas também, nessa causa animal que a gente apresentou como a ampliação do Vetmóvel. Fortaleza está começando a desenhar uma política de proteção e bem-estar animal com a criação da Coordenadoria dos Animais, que fica vinculada à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Existe o Vetmóvel, que faz castração dos animais, você faz um agendamento para receber esse veículo e castrar os animais ali da sua rua, ou os animais que você cuida. Então, é importante que essa política seja ampliada, porque Fortaleza é uma cidade de dimensão territorial grande, né, com grande adensamento populacional também, e, consequentemente, o número de animais na cidade tem crescido, porque nós estamos cada vez mais desenvolvendo essa relação de afeto com os animais. Quase todo mundo tem um bichinho dentro de casa e esse bichinho precisa de cuidado, né? É verdade. Vereadora Larissa Gaspar, outra pauta que eu queria trazer aqui ao nosso debate, e a senhora também sempre defensora das mulheres e de movimentos LGBTs, como é que a senhora vê, infelizmente, esses últimos casos de violência, inclusive domésticas, contra a mulher, Brasil afora? André, é realmente uma situação estarrecedora, né? Porque a gente assistiu o caso daquela empresária que foi espancada, torturada, mordida durante 4 horas, uma verdadeira sessão de terror, verdadeiro absurdo, né? Outra notícia de uma jovem, também de apenas 25 anos, que decidiu por fim ao relacionamento e teve as partes íntimas queimadas, o companheiro jogou água quente, né, nas partes íntimas dela, propositalmente. A gente sabe a questão simbólica que existe aí por trás disso, né, atingir a mulher no que representa a sua feminilidade, atingir o controle do corpo da mulher. Se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém, eu vou desfigurar, né, o instrumento que possibilita a sua liberdade sexual, a sua liberdade reprodutiva. Então, são coisas realmente que nos chocam. Agora mesmo também teve o caso de uma mulher que estava em cárcere privada aqui em Fortaleza, no Montese. Então, são situações que chocam a gente e que angustiam muito mais por pensar que existem outras que não vêm à tona, que ficam ali no silêncio do ambiente doméstico, né? Da pressão da família, às vezes da pressão da igreja, né? Para que se mantenha aquele relacionamento, porque é muito ruim criar um filho sem pai, mas a gente tem que pensar que modelo de família que a gente está construindo e nas sequelas que isso traz também para os nossos filhos. Você imagina os filhos dessa jovem, né? Ela já tinha 3 filhas, as filhas, como é que elas vão crescer, vendo a mãe sendo torturada, né? Vendo o pai jogar panelas e panelas de água quente sobre o corpo da mãe. É um trauma que você não apaga, assim, da sua memória, né? Isso afeta o desenvolvimento, isso afeta o estudo, vai comprometer no futuro o mercado de trabalho, vai atingir o psicológico dessas pessoas. Então, acho que a gente tem que trabalhar a construção de relações de gênero igual, né? As pessoas compreenderem que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, que nós temos, sim,
diferenças sexuais, biológicas, mas que isso não implicam que haja desigualdade social entre nós, mas que haja funções, papéis sociais diferentes. A gente tem que aprender a dividir o trabalho doméstico com os companheiros. Os companheiros precisam compreender que sobrecarregar as mulheres, que elas precisam de tempo livre para estudar, para se qualificar profissionalmente, né, para conseguir um trabalho formal, fora do ambiente doméstico também, né, e assim poder contribuir para a geração de renda da família. Então, são questões que às vezes parecem pequenas, mas que influenciam, né, e que na hora de demonstrar a suposta superioridade masculina, os homens acabam se utilizando da violência, se utilizando da força para agredir as mulheres, para tentá-las colocar num papel inferior, né? Então, isso precisa ser desconstruído. A Lei Maria da Penha, que é um instrumento muito importante para combater a violência doméstica, ela tem que ser trabalhada nas escolas. As crianças e os adolescentes precisam entender que nós temos que nos respeitar, né? Homens e mulheres têm que respeitar uns aos outros, assim como tem que respeitar também a população LGBT. Não dá para a gente continuar vivendo nesse atraso civilizatório, né? De minimizar, de ofender, de agredir os que nos são diferentes. Sem dúvida alguma. É preciso conscientização e, mais do que conscientização, punição para esses cafajestes que acabam abusando de todo tipo, com violência, sexualmente contra as mulheres. Vereadora, queria agradecer sua participação, espaço sempre aberto aqui no Hora da Notícia. Eu que agradeço, ficar à disposição sempre que for possível. Muito obrigada. Muito obrigado. Conversamos com a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, que tem um mandato muito atuante na Câmara Municipal. Luciano Kleber. Tem até o Emanuel Gladstone, bom dia, amigos. Poderiam perguntar à nobre, já foi, né? Sim. A nobre vereadora, se ela não consegue calçamento para a rua Papa Paulo VI, bairro Cidade Leste. Tá aí, fica e aí no, o Olavo Souza, Facebook. Parabenizando a vereadora Larissa Gaspar por se preocupar com os animais de rua, até porque não é apenas uma questão de gostar ou não gostar dos animais, e sim gostar ou não gostar dos seres humanos, de higiene e saúde, já que a proliferação dos animais de rua implica proliferação de moscas e, por conseguinte, de doenças. Me dá uma pena, Luciano, é tanto animal de rua. Ontem, de madrugada, vindo para cá, né, 4h30, 4h40 da manhã, por pouco eu não atropelei um cachorro cruzando, correndo a Padre Antônio de Tomás, consegui desviar, dei um freio, consegui desviar. É algo que precisa ser encarado de frente pelo poder público, até porque, como disse o ouvinte, acarreta também doenças a nós, seres humanos. E além de ser inadmissível, até crime, qualquer tipo de maltrato contra os animais. Eu queria tratar aqui, ontem o decano, Celso de Mello, terminou o seu voto e ele se decidiu dizendo que houve omissão do Legislativo, o que eu acho um absurdo, nós até comentamos isso daqui, e ele quer, sim, que os crimes contra a LGBTfobia, né, como ele chama, transfobia, seja análogo ao crime cometido contra o racismo. Isso é um absurdo, porque o STF não pode fazer leis, principalmente leis criminais, no aspecto penal. Então, como é que o decano entra num negócio desse? Ele diz, para chegar a esta conclusão, argumentou que atos de homofobia e transfobia constituem concretas manifestações de racismo. Olha só a acrobacia que ele vai fazer, já que são comportamentos discriminatórios voltados à inferiorização do ser humano numa interpretação mais ampla do que seria racismo. Absurdo, porque eu posso colocar dentro desse guarda-chuva que o ministro criou, cabe tudo aí. A questão do bullying, por exemplo, nas escolas, também pode ser considerado. Crianças sofrendo bullying nas escolas também seria uma interpretação mais ampla do racismo, porque é para inferiorização dos seres humanos. Quando você fala mal de baixinhos, né, de anões, de pessoas feias, né, olha, cabe tudo dentro desse guarda-chuva aberto aí pelo ministro, pelo decano Celso de Mello. Então, você falar mal de uma pessoa porque ela é feia, porque ela é gorda, porque tem alguma deficiência, e também seriam crimes comparáveis aos crimes de racismo. Eu acho que não é por aí. O decano da Corte também votou, olha só, para reconhecer que houve omissão do Congresso
em torno dessa questão. Não, senhora, não, ministro, data venha, não houve omissão nenhuma. Houve decisão. Foram apresentados alguns projetos nesse sentido e não foi votado no Congresso. Isso não é omissão, isso é uma decisão clara de que o Congresso não quer votar isso daí. Mas é porque a bancada evangélica foi contra. Não interessa o carimbo que você queira dar aos parlamentares que não permitiram que isso fosse votado. Isso não é omissão. É o contrário. O senhor pode, sim, criticar, se quiser, o Legislativo por causa dessa decisão, mas não por uma omissão. Não houve omissão de maneira nenhuma. Houve omissão do Congresso em relação ao tema. O Congresso se decidiu por não votar, que é também uma decisão. Ele diz lá, o enquadramento da homofobia e transfobia nos crimes definidos pela lei de racismo vale até que o Legislativo, olha o STF assumindo mais uma vez o ativismo judiciário e fazendo leis, isto é, descumprindo o seu papel. O papel do STF não é fazer leis. Se o Legislativo decidiu não fazer lei sobre isso, não cabe ao STF fazer isso. Imagina, amanhã o Congresso vai achar que o STF não julgou aquilo dali, aí vai julgar. Não é a posição do Legislativo julgar, assim como não é do Judiciário legislar. Se o STF está dizendo que, porque o Congresso não legislou sobre aquele assunto, eu vou legislar, isso, em contrapartida, daria direito, em tese, ao Legislativo dizer, como o STF não julgou isso daqui, num prazo que eu acho que ele deveria julgar, eu vou julgar. Olha o absurdo que cria essa situação do ministro decano, o mais antigo, o mais experiente, e cai nessa esparrela do lobby da LGBT. Nada contra eles, mas também não pode querer ser acima. Olha bem o que disse o Hélio Schwartzman. Iguais diante da lei. Ele termina o artigo dele, interessante, sobre isso daí, porque ele é um cara progressista. Ele não é um reacionário, não é um cara da direita, mas é um cara que pensa. Ele diz, no Brasil, matar um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual configura homicídio doloso qualificado, motivo fútil, com pena de até 30 anos de reclusão, a maior admitida no país. Veja só, né? Já existe uma lei no país, não precisa o cara ser homossexual. Se matar por motivo fútil, isto é, se matar só porque ele é homossexual, você já pode enquadrar como motivo fútil e já pega a maior pena que existe no país. Se a repressão à violência contra gay é tíbia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes. Veja só, já existe, a lei já existe. Eu não preciso agora discriminar. É uma discriminação positiva. Por outro lado, não, se matar um gay, você vai ser punido de forma mais forte. Não, a forma mais forte já existe. Você não pode pegar uma pena maior do que 30 anos. E já existe uma lei dizendo que se você assassinar uma pessoa por motivo fútil, você é apenado com 30 anos de cadeia. Então, qual é a diferença? Se o assassino matar um homossexual só porque ele é homossexual, ele está matando por um motivo fútil e se enquadra já nesta lei que lhe dá a pena máxima no país. Então, para que uma outra lei? Para doutrinar? Para educar? Por favor. Ele continua. Ao advogar por legislação específicas para grupos, em vez de formulações universais, olha só, você tem que ter formulações universais. Não pode estar criando grupos de LGBT, né? A esquerda, de novo, ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que todos os seres humanos são iguais diante da lei. E aqui não, o ministro decano está dizendo que o homossexual é mais igual que os outros. Está desigualando só por uma questão de opção sexual. E o ministro diz, ele fala a opção, o ministro diz que
disse estupidamente, repetindo por aí, que ninguém nasce homem, nem nasce mulher. É uma construção social. Aí eu fico me perguntando, quer dizer que você não nasce homem, não nasce mulher, mas nasce gay? Porque se você não nasce homem, não nasce mulher, é uma opção que você faz, ser gay também seria uma opção. É contra aquilo. Então, se você está dizendo que o gay não é uma coisa opcional, é uma questão também biológica, porque nasceu assim, o cara que é homem também é uma questão biológica, e é homem porque nasceu daquele jeito, e é mulher porque nasceu daquele outro jeito. Então, você não pode ficar para lá e para cá misturando os conceitos. E é muito ruim quando um decano, o mais experiente, faz essa brincadeira, essa ampliação dos conceitos, esgaçar, ampliar o máximo possível de um conceito, aí cabe tudo dentro dele. Então, se cabe tudo dentro dele, não precisa você especificar. Então, qualquer crime que seja para diminuir o ser humano, chamar ele de gordo, é tentar diminuir. Chamar ele de feio, é tentar diminuir. Chamar de burro, é também tentar diminuir. Então, cabe tudo, ministro, dentro desse conceito que o senhor formulou. Então, pelo menos, vamos ver se argumenta melhor na hora que faz um voto foi ontem dele. Do Supremo? Foi ontem, ele fechou o voto dele e hoje deve vir o voto do Fachin, que deve ir no mesmo número. Ontem na sessão do Supremo. Luciano, é isso aí. 6h58. O tempo passou, a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 5. O programa hoje bastante corrido, passou rápido, como de costume. Só a última informação, está na Folha de hoje, de novo tema, né? Que começa hoje aquele encontro na igreja. Papa expulsa padre goiano suspeito de abusar sexualmente de ex-freiras. Jean Roger Rodrigo de Souza, o padre Rodrigo Maria, perdeu status clerical nesta quarta-feira, ontem. Dito isso, amigos, bom dia, grato pela audiência, um grande abraço e até amanhã com a graça de Deus. E pedindo a vocês que ajudem a levar nossa voz nas redes sociais, compartilhando o vídeo no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube. É só procurar Luciano Clever, tem lá a Hora da Notícia, e se inscrever para ampliar a nossa audiência. Um abraço. Bom dia.